Olá, eu sou Luciana Hipólito, intensivista e especialista em doenças respiratórias em neonatologia, pediatria e adulto. Hoje eu vou estar falando para você sobre algumas características de doenças infectocontagiosas do trato respiratório que você pode evitar. Algumas doenças infectocontagiosas do trato respiratório, elas podem ser caracterizadas da seguinte forma: a necessidade de suplementação de oxigênio. A suplementação de oxigênio a gente pode estar identificando com algumas características. A questão das extremidades estarem mais cianóticas, o paciente, na hora quando você for utilizar o oxímetro de pulso, que a gente chama de oximetria, é um aparelhinho que a gente coloca em extremidades que pode ser colocado na orelhinha, pode ser colocado nos dedos ou nos pés. Tanto tem o oxímetro em pediatria, neonatologia, como também tem o de adulto. Se você tiver em casa, você pode estar utilizando também. A oximetria, ela vai medir a saturação do paciente, que é a percentual de oxigênio que tem na corrente sanguínea. Ele vai inalar o ar, esse ar vai passar para o pulmão, do pulmão para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai levar para as extremidades e tecidos. E a oximetria ela vai justamente pegar a saturação do paciente, a oxigenação, aquele percentual, no ponto mais distante do corpo dele. Tendo uma saturação alvo, normalmente a partir de 92, porque o oxímetro ele tem uma margem de erro de 2%. Por isso é importante escolher bons oxímetros, aqueles que calculam a PI, que é a perfusão, que normalmente a gente consegue ter segurança daquela saturação quando é uma PI a partir de 4,5. Então, como é que a gente faz? Coloca no dedinho, espera alguns instantes, evita estar mexendo aquele local onde está sendo conferido e a gente olha no visorzinho e ele vai aparecer, né? Então, uma saturação a partir de 92 já é uma saturação segura, tá? Mas só que deve se observar algumas coisas. A comorbidade do paciente, se ele apresenta alguma, se tem alguma outra patologia mais importante que você ainda não descobriu, mas está achando que é, então ainda não decidiu levar ao médico, que é importante levar no especialista, tá? Então, existem alguns fatores que podem interferir no cálculo, no percentual que o paciente realmente precisa, que a gente chama de saturação-alvo, tá? Uma outra característica de doença infectocontagiosa no trato respiratório é o padrão da respiração do paciente. O paciente, às vezes, tem um padrão irregular, não é aquele padrão comum que ele já tinha. Então, também é mais uma característica que deve ser observada. Uma outra característica é a frequência respiratória do paciente. O paciente, ele tem, de acordo com a faixa etária dele, ele tem uma frequência respiratória. Recém-nascido é uma, pediatria é uma, tá? E adulto já é um mais próximo de pediatria. Mas cada faixa etária, ele tem um padrão respiratório, ou desculpa, ele tem uma frequência respiratória ideal para aquele paciente. Então, deve-se observar isso também, tá bom? Deve-se observar todas essas características. Se tiver algo de errado, procurar um especialista. Mas como é que eu devo prevenir, já que você já apontou algumas características principais que podem ser observadas em casa? O que eu devo fazer para evitar que isso aconteça dentro do meu ambiente, dentro do meu lar, uma pessoa com uma doença infectocontagiosa? Existem a prevenção, tá? A prevenção é o uso de máscara oronasal, tá bom? Oro-boca, nasal, nariz. Eu recomendo, eu sei que muita gente vem trabalhando na produção de máscaras, mas eu recomendo que utilize sim as máscaras industrializadas com selo da Anvisa. Por quê? Porque ele tem um filtro, tá? Cada máscara daquela, ela possui um tipo de filtro. Existe uma com a membrana mais fina, um tecido mais fino, então ela já filtra determinados tamanhos de partículas, a N95 já filtra outros determinados tamanhos de partícula. Então, cada máscara daquela, ela corresponde a um nível de proteção. Então, eu prefiro que você compre uma máscara própria,
tá? Para poder se proteger. Porque aquelas máscaras de tecido, ela não passa por uma fiscalização, uma vigilância, certo? Não passa por aquilo que lhe dá segurança que realmente tem um filtro. E as doenças infectocontagiosas do trato respiratório, elas podem ser transmitidas através do nariz, inalando gotículas. Uma pessoa doente pode falar daqui a uns 2 metros, mais ou menos, uma distância de 2 metros, e as gotículas podem vir até você e lhe contaminar. Boca, por isso que uma coisa também muito importante é seus utensílios pessoais, principalmente talheres, copos, batom, maquiagem, não compartilhem, tá bom? Cada membro da família, você tem um membro da família que trabalha fora, manter esses talheres bem higienizados e evitar compartilhamento, principalmente se tiver alguém com suspeita de alguma doença infectocontagiosa no trato respiratório, tá? Os principais sintomas de doenças respiratórias, embora alguns sintomas dessas doenças sejam os mesmos para os vários distúrbios, elas podem variar de acordo com o tipo de condição respiratória. Os sintomas dessas doenças mais comuns são espirros, congestão nasal, coceira no nariz, às vezes nos olhos ou na garganta, irritação dos olhos. Também pode aparecer coriza, dor de garganta, falta de ar, tosse, aquela tosse úmida com muco, com secreção, ou até mesmo aquela tosse seca, dor muscular como se fosse uma fadiga, dor de cabeça, chiado no peito, normalmente roncos, dor no peito e pressão ou dor facial, na região onde ficam os sinos, onde mostra a imagem a seguir, além daquele desconforto respiratório de uma respiração mais rápida ou mais devagar. Uma outra forma de prevenção, né, dessas doenças, que muita gente ainda tem medo de fazer e aí acaba deixando aquilo de lado e o paciente acaba se agravando, principalmente em crianças, que é a lavagem nasal. A lavagem nasal, ela existem várias formas de estar fazendo a abordagem, né? Existe o bule, que você pode estar fazendo a lavagem nasal, existem as seringas, que você pode estar fazendo a lavagem nasal, existem os sprays, os jatos, enfim, são vários suportes que podem estar. Tem um de gotejamento também, porém, a lavagem nasal, em cada faixa etária, ela também requer uma atenção, tá? Eu sempre oriento aos pacientes que nunca sigam aquilo que você vê direto na internet. A internet serve para orientar, mas é interessante que você tenha um profissional do lado até você entender como é que é feito o procedimento. Então, normalmente em recém-nascidos a gente faz uma DRR, é uma abordagem de higienização, lavagem nasal e hidratação mais segura e normalmente é feita por um profissional da saúde, especialista na área. Em pediatria, a gente já consegue fazer uma lavagem nasal, mesmo em jato, é, com mais segurança, a gente já orienta que a mãe consiga, o pai, o acompanhante, o responsável, consiga fazer aquilo em casa. Então eu vou ensinar aqui para vocês como é que é feita a lavagem nasal, tá? Simulando uma seringa, tá? Vamos imaginar uma seringa. Pegando uma seringa de 20 ml, por exemplo, uma criança de 3 anos, uma criança com seu peso normal, a sua altura mediana, nenhum problema neurológico, isso é muito importante, gente. Já vi casos de pacientes com sonda naso para se alimentar, o nasogastro, o nasoentérica, ou com a GTT, né, para se alimentar, fazendo lavagem nasal. Isso não é interessante, porque essas crianças, elas têm que ser avaliadas também pelo um fono, né, um fonoaudiólogo, para ver se ele tem o reflexo de tosse importante, se ele tem a deglutição de forma correta, que isso daí são formas de proteger aquele paciente de broncoaspirar aquele líquido.
Ele não pode broncoaspirar aquele líquido, porque aquele líquido, ou seja, broncoaspirar, ele vai para o pulmão, tá? Vai para os brônquios, do bronco vai para os alvéolos, e aí você vai causar uma pneumonia broncoaspirativa. Então, você vai causar um outro problema. Então, evite, tenha muita atenção com esses pacientes, procure sempre um profissional especialista na área, tá? Então, vamos imaginar uma seringa de 20 ml. Vou colocar na narina direita a seringa, introduzir a pontinha com soro fisiológico, tá? O cloreto de sódio deve ser a 0,9%. Coloquei na narina direita e numa criança de 3 anos, sem comorbidade, coloquei na narina direita, fiz o jatinho de 1 ml, certo? Mas eu posso fazer qualquer posição? Não. A posição do paciente, da criança, ele deve estar ligeiramente com o corpo anteriorizado e a cabeça levemente fletida, porque assim você fecha a via aérea respiratória e abre a digestória. Então, se esse líquido ele não conseguir tossir, algum problema ou chorar demais, ele pode engolir também, tá? O soro, tá bom? Então vamos lá. Posiçãozinha, corpo ligeiramente anteriorizado, cabeça levemente fletida, tá? Normalmente a criança não gosta desse procedimento, então sugiro que ela sente nas pernas do pai e o pai abrace a criança, tanto para dar aquela segurança para aquela criança, como também para segurar os bracinhos, para evitar que ele use a mão para tirar a seringa e acabar machucando a narina, tá? Então, a posição é essa, ok? Se for uma criança que aceita o procedimento, você já pode fazer sem essa posição, mas a posição de anteriorização e leve flexão de cabeça, ela deve ser feita. Vamos a narina direita, né? Vou colocar 1 ml. Antes de eu colocar, eu vou dar uma pressãozinha na narina, tá? Para poder fechar, para gerar mais pressão, tá bom? Na hora quando eu fizer o jato, o soro não sair pela mesma narina, e sim sair pela outra. Outra informação importante, ele deve estar com a boca aberta, tá? Então a boca deve estar aberta. Coloquei o sorinho e ele vai sair pela outra narina, ou pela boca. É normal a criança chorar, é normal a criança ter reflexo de tosse. Durante a lavagem nasal, ele não respira, tá, gente? Ele não respira. Então, não fique assustada, porque o soro está entrando. Como é que ele vai colocar o ar dentro do pulmão se está indo um soro, né? Nós temos aqui sinos, aqui temos cavidades nessas regiões que se conectam. Então, quando eu coloco em uma narina, ela vai sair pela outra, tá? Porque ela se conecta lá dentro. E essa pressão que eu dou faz com que essa secreção, quando ela está espessa, ela consegue sair. À medida que você vai fazendo esse procedimento, você vai observando que você vai conseguindo colocar um pouquinho mais, e você vai para 1 ml meia, 2 ml, e aí você vai vendo a questão desses jatos, tá bom? Lembrando que, mas aí se botar muito ml pode dar uma otite, né? Pode ir para o ouvido? Pode sim. Então, tem que ser tudo de forma gradativa, tá? Se você estiver se sentindo insegura, você pode, além da autorização, leve flexão de cabeça. Se você for fazer na narina direita, você pode deixar o ouvido, tá? Do lado oposto, para cima, tá? Para na hora quando você fazer o jato, ele não ir para a região do ouvido, ok? Lembrando que as otites são mais causadas por doenças respiratórias do que por uma lavagem nasal. O risco de uma otite ser causada por uma lavagem nasal é mínimo. Agora, por uma doença infecto-contagiosa do trato respiratório, é muito alto, tá bom? Então, essa é a preocupação de menos que você deve ter. Uma outra atenção, muitas mães, sabe, fica falando, eu fiz e não saiu do outro lado, saiu do mesmo lado. Isso é comum acontecer, principalmente em pacientes que têm desvio de septo, quando está muito inflamado, tá? Então, acaba fechando um pouquinho mais, e aí tem essa dificuldade da passagem para o outro lado, mas isso não impede você fazer a lavagem nasal, tá? A lavagem nasal você pode estar fazendo nas mudanças de temperatura, um tempo muito frio, ou um tempo muito seco, porque essas alterações de temperatura também alteram a função bucociliar do trato respiratório, tá? Via aérea superior. Nós temos muco e nós temos cílios, tá? Que fazem toda essa proteção do nosso organismo para evitar que a gente se contamine e ainda mantém o ar que a gente respira numa temperatura ideal, tá? Uma temperatura um pouco mais aquecida.
e umidificada. Por isso que em ambientes onde a umidificação é baixa, é normal o paciente sentir algum sintoma de coriza, e por isso é importante a lavagem nasal, tá? Então, a lavagem nasal ela não é só preventiva, tá? Ela também serve para quando o paciente estiver com a patologia, além da prevenção, como eu falei, rinite, as mudanças de temperatura, tá? O sinal do espirro, gente, é um sinal de que tem um corpo estranho, então você tem que lavar. No final do vídeo, muita gente fala, mas doutora, é muito difícil eu comprar o soro na minha farmácia perto da minha casa, não tem, no meu bairro, na minha vila, não tem esse soro fisiológico 0,9%. Então, no final do vídeo eu vou ensinar, eu vou dar uma receita para vocês caseira, tá? De como fazer esse soro em casa, para vocês ter como cuidar de vocês mesmos ou de algum parente ou colega com essa orientação que eu vou passar para vocês, tá bom? Fazendo direitinho, do jeito que eu vou passar para vocês, não tem erro, não tem medo, tá? Esses suportes de lavagem nasal vocês podem encontrar em qualquer farmácia, tá? Seringa ou bule, tá? Porque ele tem que gerar pressão e ele tem que estar sempre higienizado. Após o uso, tá? Usei aqui uma vez, lavo. Mas a quantidade de líquido eu vou fazendo em uma. Enquanto tiver sujeira, você vai fazendo, tá? Então a lavagem nasal já está dizendo lavar. Se você vê que ainda tem alguma coisa, alguma secreção, algum corpo estranho saindo, você vai fazer a lavagem. E atenção, lavagem nasal, se a criança colocou um brinquedo, um objeto dentro do nariz, você não vai tirar com lavagem nasal, não. Você vai procurar uma unidade de saúde mais próxima. A lavagem nasal é para doenças respiratórias, tá bom? Alergias, prevenção, tá bom? Nada de fazer essa abordagem com objetos dentro da via aérea respiratória, ok? Bem, gente, muito obrigada por assistir até aqui, até o final desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai estar aqui todas as quartas-feiras. Eu preciso que você se inscreva no canal, clique no sininho, porque assim você vai receber todas as notificações. Sempre quando a gente estiver lançando um vídeo novo, você vai receber essa notificação do telefone, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar também aqui no canal, comentar, elogiar. A gente agradece e isso mantém o canal mais ativo para você. Qualquer sugestão de assunto também você pode deixar nos comentários. Muito obrigada, até a próxima quarta-feira.